Olá, galera, nós aqui de novo, tá? Acho que a gente fecha nessa aula, a gente fecha os conteúdos dessa quinzena, tá? A gente vai terminar falando sobre ambientes de sedimentação. Na aula anterior, na última aula que a gente viu, a gente falou sobre as características e a importância dos transportes, né, do meio de transporte do sedimento. Então, é aquela velha história, né? O sedimento sai de uma rocha, né, através dos processos de intemperismo, né? Então, o intemperismo ataca a rocha, né? A erosão arranca os fragmentos. Esses fragmentos erodidos eles vão ser transportados. Ao serem transportados, depois que quando ele chegar no que a gente chama de nível de base, ou seja, num lugar mais onde ele não consegue mais ser transportado, ele vai depositar. Geralmente são em bacias sedimentares, que a gente chama essas áreas de depressão no terreno, quando a energia do ambiente zera, né, não tem mais energia, e aí o material deposita. Essa deposição ela vai seguir alguns parâmetros, tá, que tem a ver com a granulometria, por exemplo. Os materiais mais grosseiros vão ser mais próximos, os mais finos mais distantes, vão depositando. Enquanto houver energia, ele não deposita. Então, só quando a condição de energia bem baixa que ele se deposita, principalmente os materiais muito finos. Beleza? Então vamos lá falar um pouquinho sobre os ambientes de sedimentação. Então a gente vai falar, em primeiro lugar, quando a gente fala em ambientes de sedimentação, a gente vai falar sobre bacias sedimentares, né? Então a gente vai falar sobre bacias e ambientes de sedimentação. Então, todo esse processo relativo, né, que a gente chama de bacias e ambientes de sedimentação, eles têm a ver com a existência de uma depressão no terreno, ou seja, você precisa de uma depressão para que esse material, então você precisa de uma área rebaixada, né, para que esse material, por gravidade, ele comece a depositar nesse fundo, né? Geralmente esse lugar que a gente chama dessa depressão corresponde ao que a gente chama de nível de base. Então, o nível de base é aquele local onde não existe mais processo erosivo, ou seja, onde termina, por exemplo, o nível do mar. Então, quando chega ao nível do mar, cessam os processos de transporte e dá início ao processo de sedimentação, de deposição. Tá? Geralmente essas depressões elas são resultado de algum tipo de subsidência. O que eu chamo de subsidência? É o processo de rebaixamento da crosta, né? De criação. Então esse rebaixamento lento do terreno a gente chama de subsidência. Tá? E ele tem a ver com, por exemplo, com o peso da coluna de sedimentos. Então, à medida que o peso dessa coluna vai aumentando, tá? Vai aprofundando essa bacia, vai afundando ela. Pode ser também por tectonismo, então você tem formação de depressão pelo tectonismo. Pode ocorrer devido a algum afinamento crustal provocado por uma subsidência térmica, ou seja, o aquecimento, né? E pode ser por uma questão de compensação isostática, ou seja, imaginar, por exemplo, que você tem uma parte da crosta, né? Uma parte da crosta, e vamos supor que em cima dessa crosta você teve um período de glaciação e uma camada de gelo muito alta, né? Tá? Se formou, né? Uma geleira, e essa geleira exerceu um peso sobre a crosta, afundando essa crosta, ou seja, essa crosta ela desceu, ela veio mais profundo. Quando essa era glacial termina e esse gelo
né, desaparece, existe uma tendência de uma compensação exostática, ou seja, a tendência de que essa crosta volte para a altura que ela está. Então vai haver, ela vai descer e depois vai retornar a subir novamente. Tá? Então isso é o que a gente chama de compensação isostática. Né? Quando a gente fala em bacias de sedimentação, a gente tem alguns tipos aqui que são tipos bem básicos. É claro que quem for se especializar na área de petróleo vai encontrar uma variedade enorme de tipos de bacias sedimentares. Mas para o nosso objetivo aqui, vamos falar apenas em algumas, né, e a importância delas, né, para o nosso estudo. Então, o primeiro grupo que a gente chama de bacias tipo rift. As bacias do tipo rift são aquelas que se formam em função de algum tipo de subsidência térmica, ou seja, você tem um pedaço da crosta, né, um pedaço qualquer, e em função dos movimentos tectônicos, né, começa a haver um movimento em sentido contrário, e esse movimento leva a um afinamento crustal, ou seja, a crosta começa a ficar mais fina. Tá? E esse processo vai aquecer, né? Isso aqui pode ter invasão de magma nessas áreas, isso pode levar à formação de um sistema de falhas, né? De falhas geológicas, né? Que vão formar essa área aí. Então, você, a partir desse momento aqui, desse primeiro afinamento crustal, você já vai ter uma depressão que a tendência dela é de ser preenchida por sedimentos. E esse processo vai continuar, né? Vai continuar se formando e depositando material aqui. Então, esse é o tipo de barreira que a gente chama de rift. É um tipo comum de bacia sedimentar. A gente tem aqui no litoral brasileiro, né, diversas bacias sedimentares que são originárias a partir de rift. O segundo grupo de bacias sedimentares é o que a gente chama de bacias flexurais. As bacias rift elas estão associadas a movimentos divergentes, no caso das flexurais está associado a movimentos convergentes, quando a gente tem uma placa em subsidência a outra placa, e aí cria-se uma depressão ali, e essa depressão vai sendo preenchida por camadas de sedimentos. Então aqui vai vendo o preenchimento dessa área aqui, formando uma nova bacia sedimentar. Então, uma bacia do tipo flexural. Tem algumas bacias que são associadas a ambientes de estabilidade tectônica. Então, são áreas que são estáveis. Então, geralmente, você tem as chamadas bacias intracratônicas. O próprio nome está falando, intra, dentro de crátons, né? Os crátons são ambientes antigos, né? Então você tem os crátons, são áreas antigas, né? São núcleos continentais, então geralmente está associado, né, com o interior dos continentes, enquanto que as outras bacias, algumas delas estão associadas, a maioria delas estão associadas a ambientes de limites de placas, né? Os crátons correspondem a áreas antigas, são áreas que são margeadas por núcleos continentais estáveis e antigos, né? Então, essas áreas continentais elas são estáveis e são antigas, tá? Que a gente chama de crátons. E as bacias epicratônicas, as bacias epicratônicas são aquelas que se formam em bordas de margens, né, as bordas das placas continentais. Então, as placas continentais
nas bordas delas formam as bacias epicatônicas e as intracatônicas no interior do continente, nas áreas que são mais estáveis. Tá? Os ambientes, a gente vai falar sobre os ambientes de sedimentação, mas a gente vai continuar na próxima aula. Vamos fazer essa aula sobre as características. Né? Então, para formar uma bacia sedimentar, eu preciso de uma depressão no terreno, tá? Que essa depressão ela crie condições para acumulação de sedimentos. Tá? Então, esses ambientes sedimentares eles vão apresentar características, né, bem próprias. Né? Essas características, né, vão ser individuais. E elas têm a ver com, por exemplo, a localização, né? Se é numa área do continental, né? se é uma área próxima do rio ou é próximo ao litoral, né? Se é um lago, se é um deserto. Então, esses ambientes de sedimentação. E os processos de formação estão ligados aos agentes, né, do relevo, como, por exemplo, a água, né, o vento e o gelo. Tá? Então, essas áreas deprimidas, né, que formam as bacias sedimentares, tá? O material vai se depositar aqui e ele vai ser formado em função das características locais, que tem a ver com as características individuais. Isso aqui é um ambiente de lago, é um ambiente continental, é um ambiente de rio, é um deserto, né? E os processos vão ser responsáveis. Vai ser formado pela ação do vento, pela ação da água, pela ação conjunta da água e do gelo. Então você tem aí uma variedade grande de características que vão definir qual tipo de ambiente. Né? E aí a gente para por aqui e a gente continua falando na próxima aula. A gente fala um pouquinho mais sobre os principais tipos de ambientes de sedimentação. Lembrando, pessoal, que eu prefiro essas aulas curtas só para ficar mais fácil de vocês estudarem. Não fica aquelas aulas longas. Então você pode ver 1, 2, 3, né? E sem ter que ficar parando o vídeo toda hora. Então aí você vê uma aulinha, terminou, vê depois, mais tarde, ou vê em seguida. Fica aí a critério de vocês, beleza? Forte abraço.